A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui hoje do Redencial OT, na Igreja Assembleia de Deus. Estamos aqui fazendo uma mensagem de Deus, ou estudando uma mensagem de Deus para trazê-la ao seu coração. E eu estava aqui estudando, entrei quase agora há pouco, aqui no Redencial OT, e eu estava estudando aqui a palavra. E eu estava estudando sobre Davi. E hoje eu quero falar sobre esse homem. Ou sobre esse jovem também, chamado Davi. Quem sabe muito bem que Davi, ele era um homem ungido, Foi ungido pelo Senhor, escolhido por Deus, separado por Deus para ser um grande vencedor e além mais, um grande rei sobre todo Israel. Estamos aqui hoje para falar ao seu coração, e você que está entrando conosco, obrigado pela sua presença aqui, meu querido, minha querida. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, você que está trabalhando, Deus te abençoe aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui ao vivo, diretamente do Facebook, do Instagram, para trazer uma mensagem de Deus para quem precisa ouvir. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, livro de Atos, no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, é no capítulo de número 13, apenas um versículo da Bíblia, no verso de número 22. Aleluias! Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e no verso de número 22, que diz assim, a palavra do Senhor. Olha o que a mensagem de Deus, ela fala ao nosso coração. Depois que tirou o reinado de Saul, Deus deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Glória a Deus. Sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia já fala tudo para conosco, ela já esclarece quem era Davi para conosco. E eu gostaria de fazer uma oração para poder trazer essa mensagem para o teu coração. Se você tem esses minutos para Deus, eu prometo que não vou demorar hoje nesta pregação. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus aprofundamente na nossa alma, porque Deus está aqui nos ouvindo. Amém? Estou aqui nesse ambiente maravilhoso, que é um lugar de paz, um lugar de silêncio, um lugar de buscarmos a Deus. Estamos aqui na casa de Deus. Não, nós não priorizamos paredes, não, nada disso. O que nós estamos dizendo para você é que estamos no ambiente onde Deus foi consagrado a Deus, esse ambiente. Então, quando o ambiente é consagrado a Deus, é para buscarmos revestimento, ou buscarmos exatamente a Deus. Vamos orar? Você que precisa de oração, vem orar comigo, porque Deus vai brandar o nosso meio. Soberano Deus, Pai querido, Senhor dos céus e da terra, estamos aqui na Tua presença, nesta tarde, Pai. Senhor meu Deus, abençoe os Teus filhos que entraram nessa transmissão. Senhor meu Deus, que o Senhor venha curar, meu Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha fazer maravilhas, Senhor, através do Seu poder. Senhor Jesus, manifesta aqui agora, traga uma mensagem dos céus, meu Pai, uma mensagem diferenciada, uma mensagem que vai despertar os corações, que vai despertar essas vidas.
Em nome de Jesus, Pai, abençoe os seus pequeninos, as suas pequeninas, abençoe aqueles que estão, meu Pai, com a saúde, Senhor, em crise, abençoe aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, na beira da morte, Senhor, meu Deus, livra eles, Senhor, dos inimigos, dos adversários, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha guardá-los debaixo da sua graça, do seu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, Senhor, mas o Senhor quem fala, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Pai querido, em nome de Jesus, que a tua igreja continua nesta grande obra, que os obreiros, que os missionários, que os pastores continuam nessa grande obra, Senhor meu Deus, porque a tua obra, ela não pode parar, Deus. Então, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor fale conosco. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu quero começar falando para você sobre um homem chamado na Bíblia, segundo o coração de Deus, que era Davi. Mas eu quero que você, que está me ouvindo agora, preste bastante atenção com os seus ouvidos, pelo menos com os ouvidos, para você refletir na mensagem. Amém? Para você entrar na mensagem, porque tem muitas das vezes que nós estamos ouvindo outra coisa, uma televisão, um filme, uma Netflix, e desviamos a nossa atenção completamente, perdemos a atenção em ouvir a palavra. Então eu quero esclarecer para você, vem ouvir, não perca, porque é bênção para você. Eu abro a Bíblia aqui em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e no verso 22, fala sobre Davi, que tomou o reinado, ou seja, que Deus o colocou no lugar do rei Saul, né? Porque Saul estava sendo dominado por um espírito, ou seja, das trevas, um espírito imundo, e esse espírito das trevas, que era um espírito mau, aonde atormentava Saul, rei Saul de Israel, ou seja, Deus tinha uma promessa na vida do rei Saul, como tem uma promessa na vida do rei Davi. Quando nós entendemos isso, que o rei Saul foi aquele que Deus olhou para ele, mas olhou para o rei Saul, dizendo para o rei Saul: Saul, você perdeu a minha presença, você não guardou a minha presença. Saul, você se desviou dos meus caminhos, você se afastou de mim. Então é muito interessante que o rei Saul perdeu completamente a presença de Deus em sua vida. É por isso que Deus precisava colocar outro homem no lugar dele. Deus precisava levantar outro rei para governar sobre Israel, sobre o seu povo, porque não podia ser um rei qualquer, tinha que ter a presença de Deus em sua vida, tinha que estar posicionado nos caminhos do Senhor, e esse era Davi, posicionado nos caminhos do Senhor, com a presença de Deus dentro dele. Só que o rei Saul foi aquele que invejou Davi, né? Vamos dizer assim, o rei Saul foi aquele que olhou para Davi e disse assim: Davi, eu não vou te dar o trono, não vou te dar o reino. Muitos ao nosso meio são assim. Por quê? Porque tem pessoas que Deus levanta, homens, mulheres, né? Deus levanta. Só que, se você parar para analisar, que tem pessoas que não querem dar o trono. O que é dar o trono? É dar a cadeira. Ou seja, é colocar no púlpito, é colocar no altar, é colocar na pregação, ou seja, é a pessoa abraçar essa outra pessoa, dar uma oportunidade para ela, né, para ela crescer no ministério, para ela crescer na sua chamada, e muitos não fazem isso, líderes religiosos. Então eu quero que você entenda que o rei Saul era esse homem. Ele não dava oportunidade para ninguém crescer. Ele não dava atenção para... Era ungido, era chamado, era escolhido, era separado. Davi apenas esperou a vontade do Senhor, somente isso. Davi não pulou a cerca, Davi não colocou o pé na frente. Davi foi naquela calma, naquela espera. Ou seja, a vontade de Deus vai se cumprir adiante. Mas, abrindo a nossa Bíblia, em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e no verso 22, nós voltamos lá atrás, o primeiro livro de Samuel, ou
o primeiro livro de Crônicas, porque aqui vai falar sobre Davi. Porque Davi, como ele foi escolhido, ungido por Deus, foi através de um homem, profeta Samuel. Esse homem, Deus envia ele para ungir o rei Davi, ou seja, Davi que se tornaria rei. Olha onde o chamado de Davi começa. Começa no livro do profeta Samuel. E se você parar para perceber que o nosso chamado não pode morrer, que o nosso chamado tem que manter vivo. Davi tinha um chamado, era um jovenzinho, como eu aqui, que tenho 19 anos de idade. Davi era um jovenzinho como outros jovens, que estão na presença de Deus, que estão adorando Deus, ou que estão fazendo a obra de Deus. Se você parar para analisar Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que tem homens aqui, mulheres que são segundo o coração de Deus também. Mas Davi tinha algo puro dentro dele. Davi tinha algo santo dentro dele. Era isso que ele priorizava. Davi chegou para quem? Para Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Davi não era qualquer homem. Davi tinha relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não é qualquer homem. Quem tem relacionamento com Deus não é qualquer mulher. Se olhar para Davi, você vai entender a história dele. Olha que Deus visitou Davi. Enviou o profeta Samuel lá na casa do seu pai chamado Jessé, juntamente com Eliabe e outros irmãos de Davi. Aí falou, não é esse, não é Eliabe, Samuel, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. É interessante observarmos que Deus estava olhando para o coração das pessoas, a intenção deste coração. Quais são as suas intenções? Quais são as intenções que você tem no reino? Quais são as intenções que você tem na obra de Deus? Quais são as suas intenções que você tem no ministério? Quais são as suas intenções? Isso conta muito, isso vale muito, sabe por quê? Porque Deus vê a vontade e o desejo através das intenções. Que desejos, que vontades são essas que você tem? Porque Deus olhou para o coração de Davi e viu desejo e viu vontade, mas Deus viu o que ele queria fazer. Deus viu quem ele queria ser. Deus viu a sede, Deus viu a fome de Davi. Porque a sede dele ultrapassou o limite, sabe por quê? Porque muitos dizem, Davi, você não vai vencer o gigante Golias. Davi, olha para o seu tamanho. Davi, olha para o seu preparo. Davi, olha para onde você mora. Davi, você vai morrer. Eu acho que o exército inteiro desacreditou de Davi. Principalmente o rei Saul. Ninguém acreditou nele. Só que Davi tinha a presença de Deus em sua vida. Quem tem a presença, pode ninguém acreditar nele. Pode ninguém acreditar nela, mas ele vai, e vai vencer. Aí depois eu quero ver todo mundo acreditar nele, todo mundo acreditar nela. Sabe por quê? Porque acreditam só quando você vencer. Mas quando eu olho para a presença de Deus na vida do jovem, o jovem que tem a presença de Deus em sua vida, ele está pedindo para ser usado por Deus. É uma chama do Espírito Santo que não pode se apagar. Olhamos para Davi, que venceu, e eu não vi Davi perder. Eu não vi Davi ser fracassado. Eu não vi Davi chorando.
Mas Davi vencia, vencia e vencia, porque Deus era com ele. Quando Deus é com alguém, você vai vencer. Quando Deus é com alguém, você vai conquistar o que você deseja. Quando Deus é com alguém, se você tiver a fé que você tem, se prepara, porque você vai viver milagres, vai viver maravilhas, vai viver prodígios, vai viver ressurreições de Deus em sua vida. Olhamos para Davi. Lá no começo, Samuel chegou e falou: Davi, acabou todos os seus filhos? Ó Jessé, que era pai de Davi e dos outros irmãos dele, acabou todos os seus filhos? Não, tem um lá no campo, lá pastoreando ovelhas. Mandam chamar, porque ele é o rei. Ele vai ser ungido para se tornar rei. Não era rei ainda, mas iria ser ungido para se tornar rei. Você vai se tornar rei. Alabagassúbia. O trono que Deus preparou para você não pode ser substituído. A cadeira que Deus preparou para você não pode ser substituída. Por que não? Porque já está determinado, já está traçado, já está garantido o que Deus tem na sua vida. Então ninguém toma a sua cadeira, ninguém toma o seu trono, ninguém toma a sua promessa. Davi, só basta esperar, ser fiel e esperar, ser obediente a Deus e esperar. Nunca deixe a presença de Deus se retirar da sua vida. Nunca deixe a vontade de Deus falar menos na sua vida. Deixe ela falar mais. Nunca deixe o Espírito Santo sair da sua vida. Deixa ele chegar mais. Deixa ele aproximar mais, deixa ele vir mais, porque aí você será cheio do Espírito Santo para testemunhar e para pregar o reino dos céus. Ser cheio era como Davi. Não vou brigar pela cadeira, não vou brigar pelo trono, não vou brigar pelo meu lugar, não, vou esperar a vontade de Deus. Porque a vontade dele é mais perfeita, mais melhora, é mais concreta, é a vontade do Senhor. Sabe por que muita gente se frustra? Sabe por que muita gente desiste? Sabe por que muita gente desvia, se afasta de Deus? É porque não esperam a vontade dele, colocam o pé na frente, achando que já pode fazer o que quiser. Coloca o nariz na frente, dizendo: não, a cadeira é minha, o cargo é meu. Você caiu numa frustração muito grande por causa disso. Por quê? Porque nada se concretizou como você sonhava. Você não esperou a vontade. Tem que esperar em Deus. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Se você não esperar em Deus, não aguardar em Deus, não vai acontecer simplesmente nada. Para acontecer alguma coisa, tem que esperar em Deus, nele, que tudo pode. Então, quero que você entenda que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a qual Deus colocou no lugar do rei Saul, mas também era segundo o coração de Deus e fazia a sua vontade. Então faça a vontade de Deus, jovem. Você que está me ouvindo, jovem, faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que agradou a Deus. E não somente agradou a Deus, mas tinha a presença de Deus em sua vida, para ter paz, para ter calmaria, para ser alguém ungido pelo Senhor, escolhido por Deus. Eu quero abençoar você, sua família, sua casa e seu ministério. Obrigado.
Um abraço aqui da Igreja Redencial OT, né? Um abraço a todos. Em nome do Senhor Jesus, hoje estarei indo para a fazenda, às 4 horas agora da tarde, e vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Voltarei novamente daqui 3 semanas, se Deus permitir, e voltaremos aqui fazendo a obra de Deus. E organizando também, né, nossa estalagem aqui. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus.